Olá, bem-vindos à primeira jornada online de inteligência emocional para professores. O meu nome é Karina Campos, sou especialista em psicologia do trabalho e da educação e hoje nós vamos tratar de um tema super contemporâneo, super moderno, o estresse. Brincadeira à parte, já é um nome familiar, né? Já é algo que nós já ouvimos falar há tanto tempo, mas vamos tratar de como minimizar o estresse em contexto educativo. Brincadeira à parte, eu queria contar para vocês que o estresse é algo inerente do nosso corpo, da nossa psique. E o estresse ele faz parte da vida desde que a gente chega ao mundo, onde nós somos colocados em contato com inúmeros estímulos, seja uma luz forte, seja um contato com o sol, com o escuro, com volume alto, com ruídos de todas as formas, seja tudo é considerado um estímulo. Agora, aquele estímulo que nos coloca com uma resposta estressora é considerado um estímulo e é chamado de um estímulo estressor. Os estímulos estressores nos põem níveis, né, de aumento de determinado comportamento, reação fisiológica ou reação psicológica acerca do que a gente considera como estímulo estressor. Um exemplo, se o meu despertador toca de manhã para eu sair para trabalhar e esse volume desse despertador já me incomoda, se eu já acordo chateada, se eu já acordo ficando com raiva, ficando brava ali com isso, eu tenho que verificar a forma com que eu preciso mudar isso na minha vida, né? Principalmente se eu estiver acordando às 5 da manhã para ir dar aula. Já é aí, né? Às vezes acordar cedo já é um estímulo estressor. Aí eu vou enfrentar o trânsito, vou ver outro estímulo estressor. Agora, eu posso mudar isso na minha vida? Posso contextualizar de uma forma diferente? Ok, eu não gosto que o despertador toque uma música que seja agitada num volume muito mais alto. Eu vou tentar me adaptar a algo que seja compatível com o que me cause mais estresse, menos estresse. Obviamente, menos estresse, né? Então, eu vou fazer com que isso fique mais leve. De que forma que eu posso pensar as soluções, né? Já tô dando umas dicas aí para vocês de como o estresse a gente pode se adaptar e minimizar esses efeitos. Ou seja, quando eu estou afetada por um alto nível de estresse, eu posso simplesmente, parece simples, mas a maioria das pessoas não faz, tá? Vive estressada, a maioria das pessoas ainda fala, estou estressada, estou sem tempo, como se isso fosse algo simplesmente natural, né? Nós temos que lidar, temos sim, mas temos que lidar de forma saudável. Então, às vezes parece fácil, Karina, você está falando de estresse, a gente ouve tanto sobre isso, ouve tanto, e não eu já sei como é que é, mas eu não consigo, porque eu não tenho tempo. Tá tudo bem, se as pessoas acham que ser chique hoje é não ter tempo, acho que a pandemia, né, veio aí primeiro para nos confrontar com o maior nível de estresse dentro do contexto educacional, dentro do contexto de trabalho do mundo, né, dentro do contexto econômico, a gente nem esboça nada por aqui, mas estamos diante de um grande estímulo estressor que pode ter nos provocado uma reflexão sobre a questão do tempo. O que realmente nós estamos fazendo com o nosso tempo? Não é verdade? Mas voltando e recapitulando, eu posso pensar em como esse relógio vai me despertar melhor, em como esse telefone, né, vai me despertar melhor. Posso colocar uma música mais tranquila? Posso abaixar o volume? São apenas algumas estratégias nesse pequeno exemplo que eu estou dando para vocês, tá? Então, estresse, reação fisiológica do nosso organismo a determinado estímulo estressor. Mas será que é da mesma forma para todo mundo? Né? Será que quando eu estou no trânsito, por exemplo, eu vou me estressar da mesma forma que o companheiro que está do meu lado, né? Ou o que está à minha frente? Cada um reage de uma forma. Esse é o segundo ponto do estresse. É uma reação individual.
Nós lidamos com isso, cada um da sua maneira, tá? Ou seja, às vezes uma coisa que me estressa muito é uma que não te estressa. Imagina que eu sou uma professora de matemática, você também pode ser um professor de matemática que ia me ouvir. Nós dois estamos dentro do mesmo ambiente de trabalho. Eu estou vivendo um momento de estresse altíssimo e você um momento de realização bacana, de tranquilidade no trabalho. O mesmo ambiente de trabalho, a mesma disciplina direcionada para os nossos alunos. Como eu lido com esses estímulos? Porque existe estresse em todo tipo de contexto ou de ambiente. A forma que diferencia um ser humano do outro é a nossa habilidade em lidar com isso. Nossa, Karina, você falou uma palavra que é super valorizada nos contextos de trabalho hoje: habilidade. E tem um novo nome, novo entre aspas, né? Nós vamos traduzir aqui para ficar bem na nossa linguagem, para que a gente possa entender como é que funciona. As chamadas soft skills, que são habilidades e competências socioemocionais, andam sendo super valorizadas. Por quê? Porque suscita a nossa inteligência emocional. Mas o que é isso? Nada mais é do que a interpretação de algo tão natural e inerente ao ser humano como conhecer, interpretar, conceber os seus próprios sentimentos, saber controlá-los à medida que isso, ao invés de tomar controle sobre nós, somos nós que estabeleceremos um contato, uma percepção, um conhecimento daquilo que nós estamos sentindo. E de que forma que isso pode ser feito? As pesquisas sobre aprendizagem indicam que nós temos 3 premissas básicas, 3 perguntas que nós podemos fazer para que possamos compreender qualquer tipo de conhecimento. Vou dar para vocês um exemplo. O que eu tô sentindo? Eu tô com estresse. Porque o estresse, ele faz com que o nosso organismo reaja de forma desequilibrada. E o intuito é manter o equilíbrio do nosso organismo. Então, se a gente desequilibra, né, ao ponto de ter vários hormônios, né, até a questão hormonal, ela desequilibra no momento de estresse. Até que o nosso organismo se reequilibre, ele toma essa energia para poder voltar ao normal. Ele precisa restabelecer. Então, é um trabalho do nosso organismo para poder restabelecer, certo? Quando eu pergunto para vocês, conceituando essas 3 perguntas, né? Então, dependendo do que eu estiver sentindo, o meu organismo, né, tá meio desequilibrado, eu posso vir a ser acometido por uma dor de cabeça, ou uma dor de estômago, ou uma taquicardia, ou uma sudorese. Então, ele pode desencadear vários fatores não saudáveis naquele momento, né? Pressa, ansiedade, aumento de nível de ansiedade e várias outras coisas que podem vir a nos acometer. Independente dessa reação do seu organismo, pensa, antes de pensar, respira. A nossa essência, o nosso ser, ele já tem algo que faz com que a gente consiga restabelecer até a própria oxigenação cerebral, que é respirar. Respirar acalma, relaxa, oxigena o cérebro e nos coloca, nos pondera, nos restabelece para que possamos dar respostas mais assertivas a todos os estímulos que nos são impostos. Pressão social, pressão de trabalho. Então nós temos aí uma ferramenta que nos restabelece e nos deixa íntegros para que possamos corresponder a isso que é simples, a respiração. Muitas vezes nós nos esquecemos disso, né? E damos respostas aos trancos e barrancos pelo mundo, em todos os ambientes, em todos os contextos e principalmente para nós mesmos. A gente se corrói, se tumultua por dentro porque não sabe respirar, porque não sabe ponderar
e não sabe aguardar 1, 2, 3 minutinhos, pouquinho tempo para que o nosso organismo entre em equilíbrio. Então, agora vamos colocar essas 3 perguntinhas à tona. O que? O que nos coloca em contato com o conceito do que nós precisamos entender. Ou seja, eu estou em contato com um momento de estresse agora, eu estou sentindo uma dor de cabeça, eu estou sentindo uma ansiedade, então eu pergunto para mim mesmo, olha, o que eu estou sentindo? Já que a gente está falando de inteligência emocional, de uma jornada de inteligência emocional, o que eu estou sentindo? Como eu estou sentindo isso? É a segunda pergunta. E a terceira é por que e quando eu sinto isso. A terceira vem conjugada, por que e quando. Tá? A primeira, ela sempre vai conceituar aquela sensação, aquele sentimento sobre qualquer aspecto. Vamos aproveitar e falar como é que a gente entendeu o que é o Covid? O que é o Covid? É um vírus assim, assim assado. Como que a gente pega o Covid? Dessa e dessa forma. O que ele faz no organismo, né? Então, todas essas perguntas que eu falei para vocês, o que, como, por que, quando, elas vão conceituar qualquer questão que nós tivermos dúvida, porque são 3 perguntas básicas sobre qualquer tipo de conhecimento, tá? Sobre todo e qualquer tipo de conhecimento, principalmente do autoconhecimento. O autoconhecimento é uma das estratégias para que possamos minimizar os efeitos negativos do estresse, porque o estresse, né, já que ele é inerente ao ser humano, ele é positivo, porque ele tira da gente respostas, né? Então, essas 3 perguntinhas básicas. Agora eu vou voltar para mim e sempre perguntar: poxa, Karina, você tá estressada. O que você tá sentindo? Ah, eu tô sentindo raiva. O que é raiva? Sempre conceitua para você o que é aquele sentimento. O que você quer saber de você mesmo para que você possa se dar as respostas. Porque por mais que a gente queira, a receita de bolo não existe. Karina, o que eu faço? Tá em você. Tá em compreender o seu eu, tá em compreender a pessoa que você é, tá em compreender os seus limites, tá no autoconhecimento. Ah, ok, então a raiva, nossa, a raiva ela é um sentimento tão ruim, ela é um sentimento ruim, é o que eu conceituo pra mim. E pra você, o que é a raiva? Quando você sente a raiva, o que é a sua raiva? Aí eu falo, como que eu senti essa raiva? Gente, a perguntinha do como é aquela que nos envolve. Nós estamos envolvidos nesse sentimento, então a responsabilidade, o que é responsabilidade? A habilidade de responder por é minha. Né? Então aí nós vamos criando mais maturidade para lidar com nossos sentimentos, com as nossas ações, com a forma de nos comportar no mundo e com a forma de gerenciar a nossa própria vida, que é a gestão do estresse. Eu não quero ter estresse negativo, eu quero saber me posicionar e ter inteligência emocional o bastante para que eu não corra o risco de passar por inúmeros momentos de estresse e no final ser acometido por uma doença, porque o estresse pode desencadear algumas doenças, né? Então eu quero ter inteligência emocional o bastante para que eu saiba realmente o que eu estou sentindo, como eu estou sentindo, como... Ah, eu estava em determinado local e aí eu estava em determinado local. Eu já sei que eu estava. E aí fulano se posicionou de uma forma e dentro daquele contexto eu fiquei nervosa e fiquei com raiva. Eu estou envolvida. Eu fiquei com raiva. Eu estou envolvida nesse processo. O meu eu é a interpretação que eu faço do mundo. É a interpretação que eu faço de como as pessoas se posicionam no mundo, porque ela é uma percepção subjetiva, ela é uma percepção minha. E eu só vou saber se há o posicionamento do ambiente, do outro ou do contexto, se o outro se posicionar, se o contexto realmente for aquilo que eu vi ou percebi.
né? Então, assim, é uma leitura nossa sobre todos os aspectos, sobre todos esses estímulos. A melhor forma de eu saber comunicar isso para mim mesmo é fazendo essas perguntas e cada vez mais interpretando e tendo controle sobre as minhas emoções. Por que eu tive essa emoção? E eu vou responder para mim. Por quê? Né? Quando que eu tive essa emoção? É o autoconhecimento, tá? Isso promove o autoconhecimento. Então eu já dei 2, 3 dicas para vocês como minimizar. E são dicas, não são dicas, já são fatores, né? E comprovados cientificamente de que funcionam para o nosso organismo. Respirar está contido em todas as atividades físicas possíveis e impossíveis, né? A própria atividade física, ela é aí um dos contextos, um dos fatores que mais promove o bem-estar e a saúde das pessoas. Porque a gente, às vezes, muitas de nós não fazemos uma atividade física, né? Eu tô sem tempo, precisamos o quê? Solucionar isso, tá? Eu gosto muito de pensar, não sei se vocês conhecem, né? Se não conhecerem, eu tô apresentando a vocês Christian Barbosa, um grande estudioso da gestão do tempo, e ele coloca pra gente uma determinada situação. Nós trabalhamos, obviamente, muitos de nós trabalham de segunda a sexta, em horário X a tal X, às vezes até sábado, né? Mas existem situações em que nós temos um horário pré-estabelecido de trabalho e temos também que resolver as nossas questões pessoais em determinados horários, certo? O Christian Barbosa, ele dá uma dica super bacana que eu gosto muito, que é: estabeleça no mínimo 2 ou 3 dias para que você possa solucionar outras questões. Ou seja, eu separo, por exemplo, segunda, quarta e quinta, deixo sempre a sexta livre para que eu possa solucionar algumas questões pessoais extra trabalho. E aí, quando eu não consigo solucionar nesses 2 ou 3 dias da semana, em horário comercial, eu ainda tenho outros 2 dias. Eu posso ainda subdividir esses 2 dias para resolver outras questões, outras soluções. Agora eu queria perguntar para vocês, né? Eu já falei de respirar, eu já falei das 3 perguntas: o que, como e porquê, para criarmos o hábito de entender os nossos sentimentos e as nossas emoções, que é uma das maiores habilidades valorizadas dentro do contexto de trabalho. Já falei para vocês da gestão de tempo mesmo. Agora acabei de falar para vocês, né, essa dica do Christian Barbosa, grande estudioso aí da gestão de tempo. E eu quero perguntar para vocês se vocês já ouviram falar no termo mindfulness. Vocês sabem o que significa? Né? Às vezes são termos em inglês que a gente traz para o português e tenta popularizar porque é necessário para a nossa vida. Então vamos entender que o mindfulness, traduzindo literalmente, significa atenção plena, consciência plena. O que é isso, Karina? Como é que você está me falando disso? Olha só, né? Falamos lá da respiração, falamos lá das 3 perguntas, falamos da gestão de tempo, falei até da atividade física, não esquece não esquece da atividade física. E aí você vem me falar de mindfulness, que coisa maluca é essa? De atenção plena, atenção concentrada, consciência plena. Sabe por que eu falo isso para vocês? Porque nós temos uma capacidade de concentração altíssima quando nós tomamos um foco naquilo que a gente quer desenvolver, naquilo que a gente quer entender, naquilo que é um objetivo nosso, tá? Agora vamos contextualizar melhor isso.
Como é que eu pratico mindfulness? Essa é uma das técnicas que eu sempre realizo nos meus treinamentos, dentro das organizações que eu já, hoje eu estou falando com vocês de Portugal, que eu estou aqui realizando um estudo de investigação na Universidade do Minho, mas no Brasil todas as minhas empresas clientes, os meus clientes sabem que eu trabalhava com a técnica de mindfulness. Por quê? Comprovadamente é uma técnica que vai nos dar mais qualidade de vida, mais qualidade de tempo e produtividade e resultado. E quem é que vive sem resultado? Ninguém. Os nossos objetivos são metas onde nós temos que criar uma trajetória para se chegar a esse objetivo. Mas essa trajetória, ela não pode e não deve ser estressora. Ela tem que ser uma trajetória feita com mais leveza. Mas como é que eu faço isso? A vida é muito atribulada, é cheio de estímulo estressor, é cheio de considerações, de interrupções, de atropelos. Calma, respira. Tá, já estressamos só de falar, Só de falar, E ainda chega um momento de mundo desse, principalmente no momento educativo, e eu aproveito para falar para vocês, gente, enquanto professores, enquanto da área de educação, vamos entender que essa é uma oportunidade única de resgate à educação. Sabe por que eu falo isso para vocês? Porque tanto a educação, nós não vamos nem falar de economia, tá? Nós sabemos que a economia ela foi afetada e ela aí é um fator, é um estímulo estressor que nós já estamos começando a entender como lidar. No momento a gente vive aqueles altos e baixos, porque a vida é isso, tá? Quando a gente fala de linearidade, a gente fala de ausência de vida, mas de altos e baixos, a gente fala de vida. Hoje eu tô bem, amanhã mais ou menos, um dia eu posso estar mais depressivo, no outro dia eu posso estar melhor, tá? Portanto, esse é o contato de restabelecer a nossa vida, de restabelecer um equilíbrio na nossa vida. Isso é inerente ao ser humano e nós vamos fazendo isso, mesmo que de forma inconsciente, tá? Mas quando a gente pega um problema do tamanho que aconteceu no mundo agora, portanto que gera uma jornada online de inteligência emocional e gera também a possibilidade de nós estarmos conversando aqui, eu conectada com vocês, com uma conexão além dela, porque eu trabalho com estresse desde 2008. Eu trabalho com estudo peculiar do estresse há muitos anos, Dá muitos anos aí. Então, quando a gente fala disso, eu falo de gestão de vida. Eu falo para tentar com que vocês promovam a própria qualidade de vida. Vocês entendam e se autoconheçam. O autoconhecimento é fundamental, Dentro desses fatores aí de minimizar o estresse. E simplesmente utilizem todos os recursos que vocês têm dentro de vocês mesmos para poder lidar com isso, porque além disso ser inerente ao nosso organismo, à nossa essência enquanto seres humanos, com um grande diferencial, habilidades, competências para lidar com tudo, somos nós que precisamos compreender realmente toda essa potência para que possamos externalizar e fazer a nossa vida atenuar, serenar diante desses estímulos todos. Porque é nesse momento de mundo em que a gente pode ressignificar séculos de educação. É nesse momento do mundo que a gente está percebendo quanto valor tem a educação, quanto valor tem a ciência. Às vezes nós éramos deixados de lado em processos de valorização da própria educação, da própria ciência, de incentivos à educação, de incentivos à ciência, e a gente está tendo a oportunidade de resgatar isso. Então, cada um fazendo a sua parte, a gente pode caminhar para que possamos realmente buscar, ou espalhar pelo maior número de pessoas a nossa ação em torno de uma valorização para a educação e para a ciência. Agora, voltando ao mindfulness que eu comecei a falar para vocês, de que forma nós podemos utilizar. Esse termo é americanizado. Muitas vezes tem pessoas que viram para mim falar: Karina, deixa eu te falar,
Isso tá me parecendo aquelas coisas holísticas, né? Embora a palavra holística signifique todo, né? Então nós somos seres integrais, nós somos seres holísticos. Mas sabe aquela coisa holística, Karina, que a pessoa vai lá, faz meditação, sabe lá naquela coisa budista? É assim que elas falam pra mim. Aí eu falo, isso aí é do budismo. Aí eu falo assim, Sabe por que eu vou falar pra vocês? Porque a atenção concentrada, a consciência plena é a habilidade do ser humano. É orgânico, é nosso. Quando eu falo de estresse, vocês lembram, né? Muitas vezes vocês podem já ter conhecido, assim, ter tido contato, conhecimento com explicações diversas do estresse. Mas tem sempre aquela do leãozinho atrás da zebra. O leão, digamos que seja um estímulo estressor. A zebra tá ali, né, tranquila, pastando, comendo, aí chega o leão, né? Aí ele já vem. A zebra tem duas formas, ou ela luta ou ela foge. Somos nós, a zebra somos nós. O leão pode ser o quê? Qualquer coisa que nos estimula de forma negativa, de forma estressora. Ou seja, de que forma eu vou lutar? De que forma que eu vou fugir, né? Então, assim, uma das duas hipóteses nós teremos que ter. Se nós escolhemos lutar, nós olhamos para esses estímulos e vamos encontrar soluções, ou seja, respostas para lidar com aquilo, né? E isso é magnífico, porque nós vamos dar essas respostas. Agora o Mindfulness, onde que entra ali? Eu tô aqui, né? Eu estou representada pela zebrinha. Nós falamos aqui no princípio. O leão é o estímulo. Para eu saber que esse leão chegou, eu não tenho que ter uma atenção? Imagina na época do Homem das Cavernas, como que esses homens daquela época mantinham atenção para perceber naquela selva ou naqueles lugares sempre cercados, né, de muitos bichos, que atenção que eles tinham que ter para perceber esses estímulos. Portanto, realmente o mindfulness é inerente ao ser humano. E então o budismo ou outras filosofias, digamos assim, se utilizaram da atenção plena para realizar seus formatos de também, né, serem concebidos aí como filosofia ou como meditação, seja como for, ok? Agora vamos interpretar bem. Se eu tenho uma atenção plena, eu preciso ter uma atenção plena e entender que essa atenção ela precisa ter um foco maior, que essa atenção precisa estar ali concentrada para que eu esteja também, que eu tenha resultados e que eu esteja entregue. Essa atenção, ela é uma entrega em determinado momento. Vamos entender melhor como é que funciona isso, tá? Vou explicar para vocês para ficar bem claro e até para vocês se utilizarem das técnicas de mindfulness com essa atenção e de repente poder respirar utilizando isso, né? As técnicas, poderem se satisfazerem e adquirir mais qualidade de vida utilizando essas técnicas, tá? Quando nós dissemos que tudo é um estímulo estressor, eu vou tentar trazer aqui uma situação que vocês vão entender muito bem do que eu tô falando. Quando nós estamos numa festa, por exemplo, e aí a gente encontra alguém muito bacana para conversar. Nossa, aquela conversa conversa bem. Nossa, sempre acontece isso, né, gente? Vocês têm essa experiência, com certeza. Às vezes tá dentro da escola, né? Os alunos conversando de um lado, o recreio acontecendo, aí você encontra aquela pessoa que vocês batem um papo, que toda essa barulheira some. Aí você tá lá na festa, encontra a pessoa para trocar uma ideia super bacana, o volume do som você não escuta, pode estar um som mais alto possível, você elimina esse som. A nossa capacidade de eliminar ruídos é imensa, porque nós temos um foco, uma atenção, uma consciência plena direcionada. Vamos fazer isso também na vida? O que a gente quer com isso? Que na hora
que você estiver realizando algo, que seja o seu trabalho, que seja assistindo uma televisão, que seja tendo uma relação momentânea com alguém, que seja ali num diálogo prazeroso, que seja de 1000 possibilidades, 1000 hipóteses de atuação, você esteja entregue. Sabe por quê que essa entrega e essa atenção, essa consciência plena nesses momentos vai te trazer muito mais resultados? Porque você finaliza muito mais rápido. Imagina que você está trabalhando, né? E que todos os estímulos estressores, seja uma ligação, seja uma mensagem do seu telefone celular, seja um bip que der em qualquer outra, né, situação, seja uma pessoa te chamando. Quando a gente elimina esses estímulos, né, que também podem ser considerados distratores, e a gente vai reconhecer o que é um distrator pra gente, tá? Porque quando é um distrator, ele nos impossibilita de chegar ao nosso resultado com mais agilidade, com mais rapidez, né? Com mais praticidade. Então, todas essas questões que eu estou falando com vocês, elas podem ser minimizadas quando eu vou introduzindo na minha vida, introduzindo no meu trabalho, o mindfulness, que é uma das principais técnicas que eu quero passar para vocês e que eu passo agora para vocês, para que vocês tenham mais qualidade de vida, menos estresse, obviamente, né? Menos estresse negativo, e para que vocês usufruam de alcançar seus objetivos com mais facilidade. O mindfulness, inclusive, ele, além de trazer esses resultados, ele nos coloca em um contato maior e uma conexão maior com a gente mesmo. Porque quando nós conseguimos nos concentrar, né, em determinadas atividades, nós nos motivamos mais por essa atividade, através dessas atividades, para realizar essas atividades. Porque a motivação, ela ali não é você estar em cumplicidade com a tarefa, né? Quando eu falo para vocês motivação, é realmente a execução de algo que vocês estão estimulados a fazer. Exemplo: Karina, olha só, eu preciso fazer uma dieta, eu tô me sentindo incomodado, né? Não tô legal com o meu peso, porque me tirou um jeitinho assim que eu me sentia mais saudável. Aí eu falo pra você assim: ok, mas o que você precisa fazer? Aí você já sabe que precisa ter uma reeducação alimentar, que você precisa iniciar uma atividade física que vai fazer para você, bem para sua saúde, independente de estética, gente, tá? O que eu tô falando independe, porque é saúde mental e é saúde física, emocional, tá? O que eu tô dizendo é isso. Então, aí você sabe que tem que fazer isso, né? Para você restabelecer uma saúde que você está buscando, de reeducar a alimentação ou de ter um corpo melhor, seja o que for, né? Você sabe dessas questões todas, mas você faz? Qual que foi o início da nossa conversa? Ah, Karina, já ouvi milhões de coisas sobre estresse, mas você faz? Parece fácil? Parece, mas não é, porque envolve a nossa motivação. Quando eu estou realmente motivado, portanto, motivação passa a ser uma palavra rara para quem entende realmente o que é motivação. Quando eu estou realmente motivado, eu estou em cumplicidade com aquela tarefa. É realmente o momento que eu estou executando essa tarefa. Então, a motivação também, ela é um dos fatores primordiais para minimizar o nosso estresse. Ou seja, eu sei que eu tenho que fazer, eu tenho que me concentrar naquilo, eu tenho realmente que fazer ali uma atividade física, então eu estarei fazendo atividade física. Eu não vou falar, eu tô motivada a fazer, estou motivada a fazer e não fiz, né? Então realmente é estar em cumplicidade com a execução de algo. Só assim, através do meu envolvimento com isso, por isso que eu falo com vocês, mindfulness é envolvimento, tá? É envolvimento, é entrega a algo que vocês podem fazer porque faz parte de nós, seres humanos. É uma habilidade que nós já temos e cada vez pode ser mais desenvolvida e tornar-se competência valorizada, primeiro para a nossa própria vida
e segundo, por um contexto, por um ambiente, por um meio de trabalho, por tudo, pela sociedade, né? Mas primeiramente ela é nossa, é uma habilidade nossa, é um poder de concentração e de atenção direcionado para aquele momento. Ou seja, eu posso ter 1000 coisas para fazer, milhões de coisas, porque não tem fim, né? Os trabalhos não tem fim, é dia a dia e aquilo, né, é recorrente, faz parte do nosso cotidiano, faz parte da gente aprender a lidar, faz parte da gente criar estratégias para lidar, como o planejamento, que eu vou falar mais à frente para vocês. Mas quando eu tenho foco, quando eu tenho concentração e essa consciência plena naquele momento, no desenvolvimento daquela atividade, no desenvolvimento daquela tarefa, eu realmente tenho a possibilidade de ter um aprendizado maior sobre aquilo. E olha como serve para o nosso contexto educacional, como serve, né? Porque não só nós professores temos, e sim, pode significar um estímulo estressor para os nossos alunos. Agora, resta nós sabermos se eles saberão lidar realmente com esse estímulo, com que resposta eles darão a esse estímulo. Tá? E em contextos educativos vamos ter sempre estresse, ou seja, gente, em qualquer contexto de trabalho, em qualquer contexto da vida nós teremos estímulos estressores. Então vamos partir do pressuposto de que essas capacidades, essas habilidades e competências emocionais que nós temos, elas já são provenientes da nossa caracterização de ser humano. Tá? Então, ser humano é um grande diferencial no mundo, um grande diferencial. Essas habilidades são contextualizadas em contextos de desenvolvimento de ser humano, de homem, né? Portanto, eu quero convidar vocês a utilizarem-se das suas competências, a utilizarem-se das suas habilidades para que vocês possam se desenvolver enquanto em todos os âmbitos, né? No âmbito do trabalho, no âmbito familiar, no âmbito do lazer, da cultural, social, moral, religioso, em todos esses âmbitos que garantem aí o que é uma qualidade de vida, né? Então, quando a gente pensa nessas possibilidades de usar essas ferramentas que nós temos dentro de nós mesmos e que são hipervalorizadas pelo mercado de trabalho, pela sociedade, e que são habilidades e competências que nós podemos cada dia mais conhecer através do autoconhecimento, através do nosso próprio desenvolvimento, né? E minimizar os efeitos do estresse negativo, que a gente possa cada vez mais entender isso e colocar em prática da forma que eu já falei para vocês, tá? Agora existem, além da respiração, além da técnica de concentração, além da gestão de tempo, né? Porque se existe um recurso democrático é o tempo. São 24 horas para cada pessoa, né? Para cada um de nós, 24 horas. Mas tem pessoas que produzem muito, tem pessoas que produzem menos, né? Então, não entrem no mérito da competitividade, tá, gente? Porque cada um é cada um reage de uma forma. Tem gente que lida bem com pressão, tem gente que não lida bem com pressão. Tem gente que precisa ser pressionado, às vezes. Tem gente que fala assim, nossa, me pede aí um prazo para eu te entregar isso, porque senão eu vou deixando, né? Então, cada um tem uma autonomia sobre si mesmo e já sabe lidar com aquilo ou aprende a lidar com determinados estímulos. E essa é uma reação individual. Já sabemos de tudo isso, sabemos também da atividade física, da prática da atividade física. E agora eu quero colocar uma situação para vocês, tá? Não é da área da psicologia, mas ajuda muito, que é da área da nutrição. Uma alimentação saudável, como ela corrobora aí para minimizar os efeitos do estresse. E existem alimentos para tudo, existem alimentos que motivam, existem alimentos que acordam ali, que estimulam, existem alimentos que acalmam. Isso tudo comprovado dentro da ciência da nutrição. Portanto, elas podem estar casadas, né, com esse corpo são,
com a mente sã. E é uma filosofia já dita há muitos e muitos séculos. Eu gosto de trazer sempre a explicação de forma popularizada, porque eu acredito que tem que existir uma ciência. Sim, tem que existir uma conversa, uma linguagem acadêmica, sim, mas que nós profissionais da área de educação possamos sempre transformar todas essas capacidades, toda essa linguagem científica, trazer e popularizar de forma que as pessoas comuns possam interpretar e se sentirem, na verdade, integradas aos conhecimentos, né, de forma geral, mas aos conhecimentos que inovam um contexto de mundo, aos conhecimentos que reformulam, né, todo um contexto de mundo também, né, ou diversos contextos. Nós temos o dever de trazer a linguagem científica à população comum, para que todos possamos compreender e mais que compreender, para que todos possamos experienciar, vivenciar, né, todas essas formas. Eu espero que eu tenha trazido para vocês de uma forma não tão abstrata assim, de uma forma mais concreta, como nós podemos lidar, né, e utilizar das nossas próprias competências como ferramentas de minimizar o estresse, que possamos entender sempre que o estresse é um aliado que nos exige respostas. E existe coisa melhor, gente? Vocês vão dar um joia para mim rapidinho aí. Existe coisa melhor de quando a gente é colocado à prova de alguma coisa e nós damos respostas super valiosas, super positivas e superamos a nós mesmos. Que delícia que é, né? Nosso próprio organismo, ele tem 4 hormônios que são considerados os hormônios da felicidade. Quais são esses hormônios? Dopamina, serotonina, ocitocina e endorfina. O que acontece? Esses hormônios são liberados no nosso organismo quando a gente pratica uma atividade física, quando a gente, na maternidade, por exemplo, quando a mãe acaba de dar à luz a uma criança, liberação de ocitocina, na atividade, na relação sexual, no orgasmo, na boa alimentação, em vários contextos, principalmente quando você se sente motivado a fazer alguma coisa, tá? A dopamina é um dos hormônios que, quando nós trabalhamos e estamos motivados a alguma coisa, a dopamina, ela age no nosso organismo, nos fazendo encontrar essas respostas. Então, do contrário dos hormônios, né, que são liberados no estresse, adrenalina, noradrenalina e por aí vai, nós temos 4 hormônios, que são esses que eu falei para vocês, que nos garantem a felicidade. Ok? Se não a felicidade, eles nos garantem muitas coisas boas, né? E nós, como seres humanos também experientes, sabemos como é. Não é isso mesmo? Então, obrigada pela sua escuta, obrigada por estar aqui nessa aula, obrigada por fazer parte da jornada de autoconhecimento, de inteligência emocional, por essa jornada que está unificando, né? Pode unir esse poder que nós temos através da conexão, né? De estarmos online, poder de unir muito mais pessoas às vezes do que presencialmente, né? Então nós descobrimos uma nova forma de estarmos conectados, né? E vimos que, diante de toda essa adaptabilidade que temos nesse momento em contexto educacional, de termos que lidar com uma nova forma de dar aulas, às vezes que a gente não estava preparado, mas tudo, gente, tudo tem que ser uma trajetória com leveza. Ok, nós temos um resultado, nós temos uma meta, nós temos que dar que produzir, que dar um resultado, mas cada um se conhecendo, se permitindo, se valorizando, sabendo aquilo que pode contribuir, sabendo dos seus limites, porque a saúde é o nosso bem mais precioso. A saúde mental é o nosso bem mais precioso, tá? Então fiquem assim, sabendo que todas as ferramentas para lidar com isso estão em você mesmo.
né? E você tem tudo isso para poder, de forma a contribuir para a sua própria qualidade de vida, tornar cada vez mais acessível para você mesmo, para essas habilidades e secundariamente para o meio ambiente, porque se é para você, já é para fora. Né? Se já está dentro, isso já externaliza, ok? Obrigada mais uma vez. Vou te convidar a acompanhar nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, @Bússola Educativa. Coloco-me à disposição de todas as dúvidas, de esclarecimentos, e encontro-me à disposição também para realizar trabalhos na sua escola, aonde for preciso, né? E levar os nossos conhecimentos, a nossa troca em prol de uma atividade, uma realização de trabalho sempre melhor, com mais qualidade de vida a todos. Acompanhe a gente também, tá bom? Um abraço e aproveite toda a jornada feita especialmente para vocês educadores. Até o próximo vídeo. Um abraço, um beijo!